No ar, o Jornal das Sextas. Boa noite. O município português de Oeiras, Portugal, vai apoiar a construção de um liceu na região autónoma do Príncipe. A boa nova foi dada ao Presidente da República pela autarca do referido município, que tem um acordo de germinação com a Ilha do Príncipe. Foi durante a visita do Presidente da República à Câmara Municipal de Oeiras que o chefe do Estado, Carlos Villanova, ouviu de Isaltino Moraes a garantia de que o projeto para a construção do liceu na Ilha do Príncipe está na sua fase conclusiva. Em perspectiva, temos ainda novos conjuntos a cumprir, novos sonhos e conjuntos a cumprir. Construção do primeiro liceu do Príncipe, cujo projeto está concluído, está aqui. Atribuição de 8 bolsas de estudo universitárias no próximo ano letivo, e envio de ambulância todo o terreno, e envio de equipamento para 30 salas de aula e melhoramentos no parque infantil, oferta de fardamento e equipamentos aos operários do Governo Regional. Esta relação de germinação entre Oeiras e o Príncipe decorre quer da vontade conjunta de fazer, quer da capacidade de realização do Governo Regional, que, permita-me afirmar, Sr. Presidente, tem sido absolutamente excepcional. A qualidade da governação do Príncipe, passado e atual, dá-nos a confiança para continuarmos a estar presentes e continuarmos a apoiar o seu caminho de desenvolvimento. A atribuição de bolsas de estudo e a eletrificação da zona norte e sul da região são algumas das ações desencadeadas pela Câmara Municipal de Oeiras. Reabilitação do edifício dos Passos do Conselho, sede do Governo Regional. Construção do Centro Cultural do Príncipe, que está a precisar da remodelação. Já. Construção e edificação das zonas norte e sul da ilha. Eletrificação. Construção do planetário no espaço de ciência sul da ilha. Distribuição de 1.200, imagina, pares de ténis para as crianças. Implementação da sinalização de trânsito vertical e sinalética das zonas. Construção do primeiro parque infantil, atribuição de bolsas de estudos universitários a vários alunos. Projeto de segurança e sustentabilidade alimentar para força de produção agropecuária local com criação de 200 galinheiros, que eu falei. Oferta de material hospitalar diverso, equipamento para a Mória. Doação de 2 ventiladores e equipamentos de proteção individual durante o período mais crítico da pandemia do Covid-19. O fruto da germinação entre a Ilha do Príncipe e a Câmara de Oeiras é visível, reconheceu o Presidente da República. Essa relação não termina. Ela não é estática. Pelo contrário, é dinâmica. E nós sabemos que há um caminho a ser feito. E os caminhos fazem-se juntos. E nós temos a certeza que o faremos juntos. Sr. Presidente, com tudo quanto nós esperamos, podemos contribuir, e tudo quanto há entre nós, digamos, populações de São Tomé e Príncipe, da Municipalidade de Oeiras e de Portugal, nós sentimos-nos em casa. Tanto em Portugal como aqui. Portugal acolhe uma grande comunidade de são tomenses, que também se sentem em casa. E aproveito também para agradecer esta capacidade de acolhimento aos meus concidadãos, que aqui trabalham, que aqui procuram saúde e que aqui estudam. Carlos Villanova lançou um desafio aos empresários portugueses para investirem em São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe está aberto a investimento português, a investimento proveniente do município, saberemos acarinhá-lo. Nós temos condições, temos um código de investimento atrativo, mas que pode ser adaptado conforme as condições. As potencialidades são muitas, sobretudo na área do turismo, referindo-nos aqui à região autónoma do Príncipe, onde nós temos casos de particularidade de reconversão das antigas roças de cacau, sobretudo no Príncipe, pouco de café, mas também algum, em estabelecimentos hoje virados para a área do turismo, que já acolhem, que já funcionam turistas que aí vão. A instalação de uma câmara frigorífica na morgue da Ilha do Príncipe e o envio de uma ambulância são outros apoios desta Câmara que agradaram o Presidente do Governo Regional. Ouvimos hoje que um equipamento importante, que é uma ambulância, está a ser adaptado à nossa realidade devido à dificuldade de acesso a algumas zonas, e há equipamentos
para também salas de aula, 30 salas de aulas que o Oeiras pretende equipar na região autónoma do Príncipe, bem como aquilo que também já está a chegar ao Príncipe a qualquer momento, que são equipamentos hospitalares, camas. Temos também, pela primeira vez, um equipamento muito importante, que é a câmara frigorífica para a conservação do cadáver. Portanto, para nós trabalhamos num modo que permite ao Príncipe também conservar um corpo após o falecimento, que hoje não dispomos e representa uma situação muito delicada, sobretudo para quem tem familiares fora do nosso país, e quando há uma situação de um óbito, muitos familiares não têm oportunidade de chegar a tempo, de acompanhar de perto e assistir o despedimento do ato fúnebre. O chefe do Estado foi agraciado com a medalha de mérito municipal grau ouro. A Câmara Municipal de Oeiras contribui com 13% no Produto Interno Bruto de Portugal. O Presidente da República e a sua delegação visitaram em Oeiras o Centro de Ciência e Tecnologia Tagus Parque. Visitaram também o Parque dos Poetas, onde está instalada uma placa de identificação da poetisa são tomense Alda do Espírito Santo e o escultor José Gracias Zemé. Visita acompanhada por uma sessão de declamação de poema pela poetisa são tomense Olinda Bicha. Diogo Nunes é praia que tem saudades no ventre, ondas altas, ondas baixas, tamarindos do amor, frutos pendentes nos ramos, braços que se estendem, mãos que se procuram, beijos, beijos de sal, de areia. Ai, tão longe. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa manifestou total disponibilidade em apoiar São Tomé e Príncipe. A intenção foi manifestada pelos responsáveis da instituição durante a visita do Presidente da República, Carlos Villanova, às suas instalações. São Tomé e Príncipe e a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa partilham uma cooperação de longas datas. Visita a esta instituição de caridade marcou o primeiro período da agenda do Presidente da República esta quinta-feira. O provedor da Santa Casa garantiu que a instituição está totalmente disponível em apoiar São Tomé e Príncipe na área em que for necessário. A nossa disponibilidade para cooperar com São Tomé e Príncipe é total. Nós temos aqui esta preocupação há muito tempo e gostamos de aprofundar este funcionamento, perceber o que é que a Santa Casa pode ser útil a São Tomé, o que é que São Tomé pode ensinar-nos a nós no nosso trabalho e na forma como tem enfrentado algumas realidades que, em muitas circunstâncias, são próximas das nossas e, portanto, para nós, insisto, é uma honra muito grande recebê-los aqui e é, sobretudo, um grande orgulho poder dizer que estamos ao vosso dispor para que entendam que a nossa colaboração pode ser de utilidade. O Presidente da República já tem em mente o apoio que o país precisa da Santa Casa de Misericórdia. Talvez a principal motivação da imigração para Portugal, onde temos uma comunidade muito importante, talvez a maior comunidade no estrangeiro reside cá em Portugal. Mas a principal motivação é a saúde, a procura da saúde, de diagnósticos, de meios de encontrar uma segunda oportunidade de viver. E ao procurar essa segunda oportunidade de viver, que somos muito gratos a Portugal, no seu todo, através de todas as instituições que trabalham nesse sentido, nós sentimos que, ao mesmo tempo, essas pessoas encontram essa oportunidade, mas ficam desterradas em Portugal, sem possibilidades de regresso. Não é uma questão material ou financeira, mas porque não podem dar sequência ao seu tratamento para aproveitar essa segunda oportunidade de viver por falta de meios em saúde. É um esforço financeiro grande, de parte a parte, e que Portugal também se empenha, nem sempre bem percebido, de parte a parte também. Porque, a determinado nível, pergunta-se, mas os encargos que Portugal tem com esse tratamento, fazendo tudo isso para as pessoas, por que não fazemos um centro que pode fazer esse tratamento em São Tomé, através desses encargos? E daríamos oportunidade a essa franja social que, por motivos de saúde, vive na precariedade. Nem sempre as famílias podem acompanhar, nem sempre as instituições sociais podem acompanhar. Repare, eu digo isso com algum sentimento
de naturalidade, de conhecimento da realidade, sem encontrar subterfúgios. Mas eu sei que a Santa Casa será sensível para, junto de São Tomé e Príncipe, encontrarmos uma forma, nem que seja também, de nos orientar, ou por ela própria nos levar a meios ou a instituições que também nos podem conduzir a resolver isso, no acolhimento, nesse tratamento, para que nós possamos dar vazão a essa camada. O provedor destacou também a cooperação entre a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa e a Cruz Vermelha de São Tomé e Príncipe. A Cruz Vermelha de São Tomé e Príncipe, no meio dos jogos, da educação dos jogos, estamos, aliás, neste momento, a fazer um trabalho com eles no levantamento das necessidades para perceber de que forma é que nós podemos, enfim, atendendo à nossa experiência nesse domingo, de que forma é que podemos apoiar a Cruz Vermelha, de acordo com aquilo que entendem, naturalmente, como é que podemos apoiar para o desenvolvimento dos jogos, que são uma fonte importante de receita até para a atividade da empresa social. Portanto, Sr. Presidente, isto tudo para dizer o quê? Que a sua visita aqui para nós tem um significado muito, muito grande. Não só porque reforça estes laços de cooperação entre Portugal e São Tomé e Príncipe, mas sobretudo porque dá também à Santa Casa da Misericórdia esta responsabilidade adicional. Podemos encontrar aqui formas de cooperar mais, de aprendermos convosco, de aprenderem convosco, de podermos, enfim, contribuir para o desenvolvimento do meio príncipe. Tal como tem feito com as outras autoridades portuguesas, o Presidente da República reconheceu o apoio desta instituição ao longo dos anos. A Santa Casa da Misericórdia dispensa apresentações. Referiu e disse bem que o papel que tem a desempenhar e que vão desempenhando ao longo dos tempos é de um grande contributo para todos os estratos sociais e perdura no tempo. Disse uma coisa que me tocou profundamente: o espírito de abertura para continuar a aprender. Todos somos aprendizes. Na vida aprendemos sempre com os outros. Não é preciso ter para dar, mas é preciso estar disponível e ter o espírito para ajudar. E encontramos aqui nesta casa, sempre encontramos, cá e lá, essa disponibilidade. Nós faremos tudo a nosso dispor para acompanharmos a Santa Casa também em alguns ensinamentos que, se calhar, somos capazes de trazer para melhorar a Santa Casa, que é de todos nós, mas esperamos, de facto, com esta visita, reforçar. Pelo menos é o que eu manifesto, a total disponibilidade de fortalecermos as boas relações que nós temos. A delegação são tomense efetuou uma visita guiada à igreja de São Roque, perto da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. A visita do Presidente da República a Portugal, a sua primeira visita de Estado, termina esta sexta-feira. O Primeiro-Ministro presidiu hoje a cerimónia de abertura das Jornadas Científico-Pedagógicas 2022. Jorge Bonzus expressou agradecimentos à cooperação portuguesa pelo apoio que tem dado na reforma do setor da educação em São Tomé e Príncipe. O Primeiro-Ministro deslocou-se esta sexta-feira à Faculdade de Ciências e Tecnologias para presidir a cerimónia de abertura das Jornadas Científico-Pedagógicas. Sob o lema Educação e Formação de Professores em São Tomé e Príncipe, analisar o presente e projetar o futuro, é uma iniciativa conjunta entre o Ministério da Educação e Ensino Superior e o Programa de Apoio Integrado ao Setor da Educação. Serão ao todo 6 ações que se distribuirão pelos próximos meses, consubstanciando momentos em que teremos a ocasião de ouvir investigadores das universidades de Aveiro e Évora, parceiras do país STP, e técnicos nacionais discorrerem com a necessária profundidade sobre assuntos absolutamente atuais e relevantes para o Ministério da Educação, como a avaliação do desempenho dos docentes, a avaliação das escolas, a formação contínua de docentes, gestão e administração das escolas e formação de professores. A assinatura, em dezembro passado, do novo Programa Estratégico de Cooperação
para o período 2021-2025 reafirma, como não podia deixar de ser, o compromisso de Portugal com o setor da educação em São Tomé e Príncipe. Fazemo-lo porque sabemos que investir na educação, mais do que respeitar um direito humano fundamental, é também uma das maiores armas contra a redução da pobreza e um dos pilares essenciais do desenvolvimento. Nenhum país poderá alcançar desenvolvimento sustentável sem garantir um sistema de educação que permita a formação de recursos humanos capazes de contribuir para a construção de uma sociedade mais preparada, mais justa e mais equitativa. A qualidade de educação é uma das prioridades do Governo, que tem vindo a investir neste setor. O 17º Governo Constitucional tem vindo a investir na educação. Ora, vejamos. O parque escolar foi alargado com a construção de infraestruturas escolares, nomeadamente jardim de infância, escolas em Lembá, Cantagalo, Mesoche e Lobata. Iniciamos a construção de uma escola secundária em Conde, um liceu em Cauê, cidade de Angulares, e um jardim de infância em Boflô, Trindade. Brevemente iremos lançar as pedras para a construção de uma escola secundária em São Marçal e uma básica em Milagrosa, Trindade. O governo diz que o setor da educação está no bom caminho e que houve progressos desde a independência e agradeceu aos parceiros internacionais. Que esses resultados conseguimos-los graças a um vasto cordão de solidariedade internacional, das várias parcerias de desenvolvimento, tanto ao nível multilateral como bilateral. E, neste particular da educação, a cooperação portuguesa nos tem acompanhado de forma sistemática e fiel. E gostava aqui justamente de expressar os meus sinceros agradecimentos à cooperação portuguesa, portanto, pelo apoio que nos tem dado ao nível do ensino em geral e, neste caso em particular, ao nível da reforma do ensino secundário. As jornadas científico-pedagógicas que arrancaram esta sexta-feira irão se prolongar até setembro próximo e visam analisar o presente para projetar o futuro do sistema de educação através da contribuição dos quadros nacionais e dos investigadores das universidades de Aveiro e de Évora. Cerca de 2 anos depois, sem uma liderança definida, o Partido Ação Democrática Independente, ADI, reúne-se este sábado em Congresso para a eleição da nova direção do partido. Em novembro de 2020, recorde-se, o Tribunal Constitucional chumbou o pedido de registro do partido, na sequência do Congresso realizado a 3 de outubro do mesmo ano, que elegeu Patrício Trovoada como líder dos Democratas Independentes. O Tribunal Constitucional alegou na altura manifesta irregularidade estatutária ilegal, ou seja, as eleições dos órgãos do partido foram feitas por uma subterrupção de braço no ar e uma massiva aclamação sem referência prévia a nenhum regulamento ad hoc do Congresso, violando o artigo 6º do Estatuto do Partido Ação Democrática Independente, que consagra a modalidade de escrutínio secreto para a eleição dos seus órgãos. No Jornal das Sextas, para nos pontuar sobre o nível de preparação para o Congresso deste sábado, tenho Américo Ramos, da Comissão Organizadora. Boa noite. Boa noite. Está tudo preparado para o Congresso deste sábado do partido ADI? Sim, o partido, antes de mais, gostaria de cumprimentar e agradecer essa oportunidade que nos dão. Uma oportunidade rara, tendo em conta que o partido poucas vezes teve uma audiência desse nível. Dizer que nós temos tudo preparado para amanhã realizarmos o nosso 9º Congresso Ordinário. Desde logo, as expectativas giram-se à volta das listas para a liderança do partido. Quantas listas existem neste momento? Existe uma lista
liderada por Dr. Patrício Trovoada. Houve a comissão eleitoral do partido abriu a possibilidade de recepção de outras listas, mas os militantes acham que nessa altura é necessário dar mais uma vez a oportunidade ao Dr. Patrício Trovoada para liderar o partido, porque ele está bem posicionado e está muito melhor posicionado para conduzir o partido às próximas eleições de setembro. O Dr. Patrício Trovoada estará no Congresso da Manhã? Estará presencialmente no Congresso da Manhã? Não. Não é novidade para ninguém que depois das eleições de 2018 os dirigentes do ADI foram perseguidos, humilhados, detidos. Eu próprio sou prova viva disso, com acusações falsas, o que fez com que o Dr. Patrício ausentasse do país. O Dr. Patrício está disponível neste momento de liderar do partido e regressar brevemente ao país para concorrer às eleições de 25 de setembro. Mas ele próprio deu alguma explicação da ausência neste Congresso da Manhã? Portanto, o ADI, não obstante o pseudo inviabilizamento da direção do partido, o partido continua a funcionar e nós temos conversado, discutido, abordado várias questões com o presidente do partido, o Dr. Patrício Trovoada, e nós, a direção, achamos que ainda não é adequado o momento do regresso do Dr. Patrício Trovoada, mas brevemente estará entre nós. Vai haver a alteração aos estatutos do partido ou apenas será um congresso eletivo? Não, nós também procederemos à alteração a alguns artigos do Estatuto, introduziremos algumas alterações ao Estatuto e também faremos aprovar essas alterações no Congresso. Aprovaremos também um regulamento do grupo parlamentar, tendo em conta que o grupo parlamentar é um braço político do partido, é necessário harmonizar as ações do partido com o grupo parlamentar e também no partido será aprovada uma moção de estratégia, uma coisa nova, uma coisa que será apresentada pelo candidato Dr. Patrício Trovoada e também teremos aprovação da lista do membros do Conselho Nacional. Qual é o lema deste Congresso do ADI da Manhã e quantos delegados estarão na sala para este Congresso eletivo? O lema é "Estamos prontos, ADI é a solução". Teremos na sala 900 delegados de todo o país, incluindo a região autónoma do Príncipe. Este Congresso realiza-se justamente no ano eleitoral. O que é que isto representa para o Partido Ação Democrática Independente e, desde logo, como é que reage ao anúncio pelo Presidente da República de 25 de setembro como data para as eleições legislativas, autárquicas e regional? Portanto, nós estamos num ano especial, um ano eleitoral. O ADI é o maior partido de São Tomé e Príncipe, é preciso que se tenha isso em conta, e é um partido de governação. O partido tem que se preparar para essas próximas eleições. 25 de setembro, anunciado pelo Presidente da República, é a data dentro do quadro legal e é da competência do Presidente da República marcar essas eleições. Por isso, o ADI está à vontade e acha que deve criar as condições para que no dia 25 de setembro esteja pronto para concorrer a essas eleições. Américo Ramos, da Comissão Organizadora do 9º Congresso Eletivo do Partido Ação Democrática Independente, em direto neste Jornal das Sextas com a antevisão daquilo que será o Congresso deste sábado. Doutor, boa noite e obrigado pela sua presença em direto neste Jornal das Sextas. Obrigado. Terminou a formação para técnicos de diferentes setores do Estado que beneficiam do projeto de reforço de capacidades institucionais financiado pela União Europeia. Objetivo: estarem melhor capacitados para mobilizar o financiamento
da União Europeia. A formação da União Europeia foi organizada no país pelo Gabinete de Apoio ao Ordenador Nacional do FED, Fundo Europeu de Desenvolvimento. O seu objetivo foi de capacitar as instituições sobre as metodologias de aquisição do financiamento da União Europeia. As regras da União Europeia, elas não são estáticas, elas sofrem sempre alterações, melhorias. Portanto, é uma formação, eu posso até dizer, contínua. E ela deve ser realizada, no mínimo, anualmente, porque os procedimentos são atualizados e, então, há necessidade também de todos aqueles que utilizam os procedimentos da União Europeia também possam estar atualizados. Portanto, é uma formação normal. É a primeira vez, inclusive, que estamos a organizar essa formação no país, porque antes organizavam essas formações no exterior, ou então online, e então desta vez, felizmente, tivemos a formação presencial que vai contribuir muito mesmo para o nosso desempenho, não só o desempenho de todos aqueles que participam ou gerem fundos da União Europeia no país. Filipe Santos e Tiago Matos foram os formadores desta ação de formação. Estiveram no país durante 2 semanas a ensinar os métodos de aquisição dos fundos da União Europeia. A União Europeia basicamente atribui dinheiro sob a forma de doações, não são empréstimos, não é? Mas sendo doações, acaba por ser um pouco mais exigente na forma como o dinheiro é utilizado. E, portanto, as duas, ou lança concursos para financiar estradas, hospitais, assistências técnicas, por exemplo, ou fornecimentos de medicamentos, o que for necessário, ou, por outro lado, atribui subvenções a ONGs do setor não lucrativo. Basicamente são essas as duas grandes modalidades. José Maria Fonseca é presidente da Câmara Distrital de Água Grande e também participou nesta ação de formação com satisfação. Ajudou os participantes a terem melhor conhecimento tanto dos procedimentos da União Europeia e também ajudou-nos muito a evitar certos erros que cometemos e que têm como consequência tanto o atraso dos projetos. Muitos projetos não avançam por causa de cumprimento de procedimentos da União Europeia. De acordo com o presidente da Câmara de Água Grande, esta formação vai abrir caminhos para que a Câmara possa conquistar o financiamento que procura materializar. Com mais conhecimentos que eu e o meu colega adquirimos cá, nós vamos tanto responder àquilo que chamam convites da União Europeia e submeter projetos a ver se conseguimos ainda neste ano remeter para melhorar a vida da nossa população. O que a Câmara tem como projeto? Bom, como projeto nós temos a transformação de lixo em energia, que é um projeto prioritário para evitar esse fumo que a nossa lixeira transmite à nossa atmosfera. Temos o projeto de tratamento também de resíduos sólidos, que ainda está na sua fase de implementação. Não colhemos ainda nenhum fruto, mas eu espero que brevemente chegarão equipamentos. Como promessa tínhamos para o mês de março, mas as coisas não estão assim muito tanto sincronizadas, mas os espanhóis já nos informaram que estão em vias de enviar os equipamentos, mas só quando chegar cá em Santo Tomé é que ficamos aliviados, isso porque a entidade executora do projeto são os espanhóis e não cá em Santo Tomé. Portanto, há diversos outros projetos a nível do meio ambiente, a nível também da proteção costeira e por aí fora, que nós podemos submeter, mas tanto esperemos que tanto aquilo que chamam de calls, esses convites para a apresentação de propostas, sejam ainda neste ano. Na formação que durou cerca de 2 semanas, 26 individualidades participaram com sucesso. Abril foi instituído como o mês da cultura em São Tomé e Príncipe. Foi escolhido pelo facto de ser o mês em que nasceram muitas figuras importantes da cultura são tomense, como Almada Negreiros, Alda do Espírito Santo, Viana da Mota, Caetano Costa Alegre, Carlos Bené do Espírito Santo e muitas outras figuras de relevo do xadrez cultural do arquipélago. O propósito é aproveitar o mês para consolidar, resgatar, divulgar a identidade cultural de São Tomé e Príncipe. Certo é que já estamos a 8 de abril e o mês continua ainda ensombrado.
O que é que se passa, Sr. Diretor-Geral da Cultura? Boa noite e seja bem-vindo ao Jornal das Sextas. Sr. Jornalista, agradecemos essa oportunidade para clarificar a razão pela qual ainda estamos sem dinamizar de forma ativa o mês da cultura, dizer que está-se o processo agora de organização, sabe que não é fácil organizar e, entretanto, nós queremos fincar mais nos 15 dias, porque queremos que tenha um impacto maior. Entretanto, em vez de fazermos pequenas coisas, vamos fazendo de uma forma mais compacta e que abarca todos os distritos do país. A nossa ambição este ano é maior, queremos que o país sinta esta movimentação da festa do mês da cultura. E nós queremos que isto passe a ser a nossa identidade. Então queremos envolver todos os distritos e maioria dos grupos culturais. E qual vai ser o clímax e quando exatamente é que se começa a celebrar este mês da cultura? Dizer que nós já começamos no dia 2 de abril, que é o Dia Internacional do Livro Infantil. Começamos com uma atividade na Biblioteca Nacional, com uma animadora bastante boa, com cerca de, estou a falar de 50 a 70 crianças, de diferentes escolas. Portanto, nós depois, a partir do dia 15, suponho, vamos partir com músicas, manifestações culturais por todos os distritos e vai ser a sessão de abertura. E, entretanto, o ponto alto será no dia 30, que é dia da Gala da Cultura Nacional. Certo é que o resgate dos valores culturais das ilhas não se circunscrevem apenas ao mês de abril, mês da cultura, Sr. Diretor. Sim, sabemos que portanto, nós escolhemos o mês da cultura, como disse há pouco, por causa portanto, dos nomes sonantes da cultura que nasceram nesse mês. Portanto, por dizer que todo mês tem alguém da cultura que é bastante conhecida, que nasceu, portanto, durante os 12 meses, há sempre alguém que nasceu em janeiro, fevereiro. Mas optamos por mês da cultura ser abril por causa do peso das figuras que, portanto, nasceram neste mês. E, portanto, então decidimos institucionalizar, portanto, foi institucionalizado em 2014, e agora queremos que isto, portanto, tenha o seu crescimento cada ano, com criatividades diferentes, e promover a nossa cultura. É um mês que nós devemos promover aquilo que é nosso. É uma oportunidade para mostrar os nossos valores culturais. Sabemos que estamos numa situação um bocado crítica, há a tendência de uma extinção de forma progressiva, e temos que fazer de tudo para incentivar os criadores, os fazedores da cultura, pelo menos a preservar aquilo que são os nossos valores culturais, históricos, patrimoniais. E o que é que, de facto, a Direção-Geral da Cultura tem em carteiras para ajudar São Tomé e Príncipe a preservar a sua identidade cultural, desde logo as línguas, o forro, o guia, o ngolá, e passando pelas manifestações culturais. Sabe que a cultura, como se diz, é um parente pobre, mas são fazedores do dinheiro. Agora falta-nos, digo, 3 pilares que nós temos que o Governo definiu como hipótese para alavancar a nossa cultura. Primeira, que é a estruturação da nossa cultura, tem que estruturar, tem que haver um valor estruturante da nossa cultura. E segundo é o valor económico, que nós temos que rentabilizar, e depois vem o valor social. Então, portanto, tendo esses 3 pilares conseguidos, não é? Ser implementados, daí daremos uma volta grande à nossa cultura e deixaria, até digo, de ser uma parente pobre, passaria a ser uma parente contribuidora para o desenvolvimento social e económico de São Tomé e Príncipe. E esses pilares já estão a ser construídos ou já estão na fase de acabamento? Ainda estamos a construir. Não sei se sabe que ultimamente São Tomé e Príncipe beneficiou-se de um projeto
financiado pela Comunidade Europeia, que é o projeto Pro Cultura, que tem subsidiado toda a iniciativa empresarial, quando eu digo empreendedorismo cultural, com formação, capacitação dos fazedores da cultura, residências artísticas e, entretanto, há um conjunto de beneficiários ao nível nacional e que, creio, ao nível da música e arte cênica, temos vários, a nível associações, empresas privadas ganharam esse projeto e isto está numa fase de fomentação. Digo, na parte do teatro, que é o governo próprio conseguiu, junto à cena lusófona. Em breve vamos ter um edifício que vai ser erguido, mesmo do auditório, mesmo para o teatro, e, portanto, haverá, já na próxima semana, julgo, receberemos formadores para virem dar formação aos autores e, entretanto, e depois daí temos a digressão pela Europa, estou a falar da parte do teatro, e da parte de música, a futura criação de uma orquestra social, que também está na fase já do início, já está na fase inicial, e com pernas para andar, junto a Rizoma, e temos também um projeto que é Ilha dos Encantamentos, que está ligado à literatura, que é do infanto juvenil. Portanto, nós temos estas coisas que estão a fomentar, que eu creio que dará uma volta grande ao nível da expressão cultural são tomense. Teria dito que a cultura poderia deixar de ser parente pobre do Estado porque é uma riqueza, pode fazer dinheiro. Quer explicar isso melhor? Sim, porque da cultura sabe que temos indústrias culturais, temos indústrias criativas, temos empreendedorismo cultural, que pode-se criar estúdios, pode-se criar companhias de teatro, pode-se criar, enfim, uma coisa que possa rentabilizar. A partir daí as pessoas, desde que sejam profissionais, terão então o seu rendimento e o seu rendimento reflete logo na sua família e pronto, temos um aproveitamento social bom. Resumidamente. Certo é que nós temos muitas manifestações culturais que estão em vias de extinção. O que é que, de facto, existe no sentido de resgatar essas manifestações? Uma delas até tem a ver com a viola birimbau. Sabemos que faleceu o senhor que dominava e muito bem este instrumento e antes mesmo do seu passamento físico ele teria dito que não passava testemunho à nova geração e à Direção-Geral da Cultura. Verdade que como é que vai resgatar este que é um dos grandes patrimónios culturais de São Tomé e Príncipe? Será que ele terá deixado mesmo algum legado ou conseguiu alguém, a Direção-Geral da Cultura, para o resgate deste património? Olha, sinceramente que é um trabalho que portanto, infelizmente, eu estou agora neste momento, mas é um trabalho que já vem. Creio que a Direção-Geral tem documentos, que é um trabalho, é um exercício que já vem desde portanto, de outras direções, que é a recolha destes saberes, destes valores culturais. Agora, resta-nos conhecer, desenvolver um estudo sobre a matéria e ver junto a outros parceiros como poder produzir, fazer um estudo, embora que ele não deixou as técnicas básicas como tocar, mas é uma questão de ver o vídeo e ver uma coisa e tentar imitar. Já temos esses documentos, eu creio que a partir daí poderemos avançar. E há esses registros? Há esses registros, foi um trabalho. E quem fala de birimbau pode falar de outras manifestações culturais, que é o pulmão-deço. Sim, pulmão-deço, soia, culto da Malá, e é quem diga que nós estamos cada vez mais pobres em termos culturais. Como devolver essa riqueza
ao arquipélago em termos culturais? Eu acho que é um trabalho que depende de todos nós. Isso é uma responsabilidade nossa, uma responsabilidade social. Ver como que este fazedor da cultura decidiu em não ensinar ninguém. Portanto, são coisas que dependem de cada um. Nós temos que prestar testemunho aos outros, não é? É evidente que estamos numa fase em que estamos a perder grandes nomes da cultura e fazedores mesmo. São pessoas sábias, inteligentes, que nós estamos a perder. E é evidente que cada pessoa dessa que perde, ela deixa um legado. Bem, nós ficamos a ganhar com o legado dela. Eu não digo que ficamos pobres, mas desde que ela deixa o legado, nós ficamos a ganhar. Ela contribuiu para a sociedade. Agora, cabe a nós pegar neste legado e desenvolver. Eu creio que nós temos um trabalho junto agora ao Ministério da Educação, Casa da Cultura, é um projeto do Ministério do Turismo e Cultura, que é a implementação da nossa língua. Sabe que a música é um vetor de promoção da nossa língua materna. Graças a ela, preserva-se ainda, faz-se ainda, portanto, que os jovens tenham esse acesso e que possam usar a nossa língua para manifestar o seu desejo. Entretanto, e comunicar. Portanto, porque a língua tem um vetor forte, que é da união. E, entretanto, nós, se conseguirmos, estamos a trabalhar neste processo agora, junto ao Ministério do Turismo e Cultura e Ministério da Educação, ver se conseguimos implementar, assim como a Ilha do Príncipe, a nossa língua materna, como uma disciplina extracurricular nas escolas. Portanto, vamos começar a valorizar o que é nosso. E daí, portanto, a partir dali, ela vai seguir de uma forma transversal, vai se unir outras manifestações, vai-se falar da valorização da nossa tradição, dos nossos valores culturais na escola, porque os jovens, é evidente que não são culpados, porque eles precisam, nós precisamos passar esta aprendizagem. Nós temos que ensinar os jovens a valorizar aquilo que é nosso. Portanto, isto é um facto histórico que agora está a refletir sobre a sociedade. Nós não podíamos, falar a nossa língua. Portanto, há certos valores que nos foram impedidos a usar. E, entretanto, hoje estamos a sofrer com isto. E a forma de ultrapassarmos isto tem que ser uma união, tem que ser uma vontade nacional de valorizar aquilo que é nosso, porque é a nossa identidade, é ela que nos caracteriza e nos diferencia dos outros povos e, portanto, é um trabalho, é um exercício nacional de valorizar os nossos costumes, os nossos hábitos. E a direção vai, portanto, usar o seu método de trabalho, mas tem que a própria sociedade também ter essa responsabilidade de valorizar o que é nosso. E o que é que mudou desde a altura em que se começou a celebrar o Abril como mês da cultura em termos de valorização cultural? Creio que mais grupos conseguem apresentar o seu trabalho. Nós conseguimos também no ano passado, andamos pelos distritos todos a movimentar os grupos que tivessem numa fase fraca, no stand-by ou na extinção. Nós tentamos desafiar o Estado, portanto, é o compromisso do Estado, incentivar estes valores. Portanto, esse mês serve mesmo para isso, para promover estes valores, incentivando a criatividade destes fazedores da cultura e, portanto, nós não conseguimos caminhar para o processo da profissionalização, porque ainda é um trabalho que tem que se fazer, grande, mas incentivar este trabalho artístico, incentivar os fazedores a debruçarem sobre aquilo que sabem fazer. E, pronto, mostrar, trazer isto ao público para que, portanto, possam... É uma oportunidade para mostrar os nossos valores culturais. E disse que este resgate dos valores culturais depende de todos nós. É um trabalho, é um esforço que tem que ser em conjunto. Já agora, temos que reconhecer o esforço que o Dr. Carlos Beneto Espírito Santo tem feito na promoção dos valores culturais das ilhas, apoiando os grupos culturais. Com que olhos a Direção-Geral da Cultura vê esse esforço, essa colaboração do Dr. Carlos Espírito Santo? Olha, um exemplo grande que devemos seguir. Uma vez que eu dizia que a cultura somos todos nós. Portanto, este valor, ele teve esta ideia e motivou bastante
grupos que estavam mesmo, posso dizer, em stand-by. Ele ajudou a renascer, sobretudo os grupos de Bloé, Socopé, enfim, vários grupos. O Dr. Bené fez enaltecer vários grupos culturais. Porque, numa dada altura, eu recordo, ainda eu era mais novo, nós passamos por uma situação muito... um silêncio à volta da cultura. Portanto, não havia... Eu acho que faltava alguém para pegar e dizer, olha, vamos lá fazer isto, vamos... E aconteceu que chegou a altura do Dr. Bené fazer do seu lado, e fez bem. Hoje temos bastantes grupos culturais, movimentações culturais, que reacenderam, reativaram graças ao apoio do Dr. Carlos Bené. A cultura pode ser um grande impulsionador do desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. De que forma é que o Governo, neste caso, está a tentar casar a cultura com o próprio turismo, no sentido de relançar a própria economia do país, incentivando, sobretudo, mais turistas a visitarem as ilhas por causa deste casamento que pode surgir? Sabe que, portanto, o turismo, o turismo quase, ela vive a base da cultura. Então, a cultura é a partir desde da nossa beleza natural. A cultura, portanto, é gastronómica, é a nossa gastronomia, as nossas manifestações culturais. Portanto, é tudo uma oferta grande ao turismo. Portanto, creio que este casamento é tão bom que agora, o usufruto poderia ser dividido de uma forma mais equitativa. É isto que suponho que deveria ser, e talvez assim poderia até incentivar mais, teríamos meios como fomentar mais a movimentação cultural, que poderia também ajudar mais o turismo no seu serviço, no seu trabalho. É evidente que se nós estivermos organizados, como eu dizia, que era a parte estruturante da cultura, tudo fica, é muito mais fácil canalizar os turistas para os pontos focais. Portanto, onde há determinada manifestação, onde há uma exposição, onde há uma representação teatral, onde há tanto um recital, uma música, portanto, onde há concertos. Portanto, eu creio que de uma forma organizada, este casamento poderá trazer um desenvolvimento grande para o país. Guilherme Carvalho, diretor-geral da Cultura, aqui com o retrato daquilo que é o panorama cultural de São Tomé e Príncipe, isto no mês de abril, mês da cultura. As atividades já iniciaram no dia 2 de abril com o Dia do Livro Infantil e conheceram algum interregno, mas, segundo as próprias palavras do Diretor-Geral da Cultura, para a próxima semana já teremos muitas movimentações culturais. E já agora, para fecharmos esta nossa conversa, o que é que a cultura pode esperar do Governo para os próximos tempos? Olha, mais apostar mais na cultura e pronto, que consigamos atingir os nossos objetivos junto aos fazedores da cultura, que sejam mais incentivados, que haja mais alegria, que haja mais entrega, que haja mais esta união cultural, esta identidade cultural seja mais expressada aos nossos olhos. Este valor vem à tona, que podemos nos identificar com os nossos valores culturais, que são únicos. É mais ou menos isso. Obrigado, Guilherme Carvalho, diretor-geral da Cultura, aqui com tudo sobre o mês de abril, mês da cultura em São Tomé e Príncipe. Obrigado e boa noite. 22 jovens concluíram com sucesso o curso da área de restauração e bar, promovido pelo Centro Social de Formação Profissional. Depois de 6 meses de formação, receberam esta sexta-feira os seus respectivos certificados.
Ao todo, foram 22 recém-formados na área de restauração e bar pelo Centro Social de Formação Profissional de São Tomé e Príncipe, que receberam seus respectivos certificados de formação depois de 6 meses de aulas práticas e teóricas em matéria de restauração e bar. É mais um grupo que nós estamos a lançar para o mercado de trabalho. A formação demorou 6 meses e começamos com 28 pessoas, mas estão a terminar 22 pessoas. Por acaso, correspondeu à expectativa, nós conseguimos alcançar o que nós queríamos e eles também conseguiram alcançar a expectativa. Durante a formação, os formados tiveram a oportunidade de aprender técnica de organização e ornamentação de eventos, técnica de garçom, o atendimento ao cliente, cozinha, pastelaria, higiene e segurança alimentar e outros cuidados a ver com alimentos e com o cliente. Foi muito bem participar nessa formação, gostei muito também. Tá bom. Eu sinto bem realizada porque tinha muitas coisas que eu não soube, mas aqui eu pude aprender. E também tive bons professores que tiveram paciência para conosco. Aprendi diversas coisas, como organizar mesa, diversos pratos típicos, diversos tipos de bolos, de confeitaria. Estão aptos e esses não vão nos fazer vergonha. Nesta cerimônia, os formandos demonstraram o que aprenderam. Esta semana fica marcada pela greve de algumas horas nos órgãos estatais da comunicação social, reivindicando a melhoria salarial. O entendimento com o governo foi possível e vincado através de um memorando de entendimento assinado entre as partes. Ricardo Neto é jornalista e diretor da agência de notícias STP Press. Ricardo, boa noite e bem-vindo à análise dos principais acontecimentos da semana. Desde logo, o longo caminho até ao entendimento entre o governo e a classe dos profissionais da comunicação social. Boa noite a você, boa noite, telespectadores. Realmente um percurso bastante longo, chegou-se a essa etapa, uma etapa de entendimento e vamos prosseguir ainda com pequenos pormenores relativamente às balizas, o teto e a base relativamente à grelha salarial e também o estatuto de carreira, de forma que o objetivo seja alcançado, que é a implementação efetiva destas reivindicações, digamos uma reivindicação bastante justa, coerente, digna de aceitabilidade por parte das autoridades, atendendo a situação salarial dos jornalistas. É uma luta que vem de muitos anos. Uma luta que vem de longe. Basta ver que nós temos na classe como exemplo jornalista com licenciatura, jornalista com formação superior e a receber mensalmente um pouco mais de 3.000 dobras. E isto é fazer uma referência a um princípio de direito que é o princípio de boa-fé. É que basta ver que é uma classe, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, trabalha 24 sobre 24 horas e, sobretudo, ainda quando é feriado, o trabalho praticamente é mais dilatado, porque o jornalista tem que fazer a cobertura normalmente das efemérides. De maneira que não há uma compensação às horas estas. É aquele salário fixo e o jornalista fica por aí. De maneira que é uma justificação bastante justa, é ver a realidade de fundo, só que nós temos de ir paulatinamente
porque temos que ver os outros princípios, que é o princípio da justiça, equidade, para que possamos ter este consenso que houve nesta primeira etapa. É o início de uma longa caminhada para que os jornalistas se constituam, de facto, o quarto poder na República Democrática de São Tomé e Príncipe. Realmente o quarto poder, porque a profissão de jornalismo é uma profissão específica. Não é assim comparativa com os outros. Nós trabalhamos à base de facto, mesmo que agendamos para hoje, estamos aqui na televisão, agendamos hoje os trabalhos, mas se aparece um facto muito mais relevante, isto automaticamente é alterado. E o jornalista tem que trabalhar com facto para que haja depois a formação da opinião. É que é uma classe que contribui para que a população faça a opinião. E tem que ser real e verdadeira, objetiva, justa, clara. Ricardo Neto, o Presidente da República, Carlos Villanova, cumpriu a sua primeira visita oficial a Portugal e desde logo com um apelo às autoridades portuguesas no sentido de ajudarem São Tomé e Príncipe a instalar o primeiro centro de hemodiálise no país. Realmente que este apelo é o que mais saltou-me à vista, porque isto reflete o setor da saúde, é uma área prioritária de qualquer governo, é um direito, digamos, constitucional do cidadão, o direito à proteção à saúde, está plasmado na nossa Constituição. Nós temos esta ausência deste centro de hemodiálise que reflete negativamente no nosso sistema de saúde, isto quer por parte do governo, quer por parte da família ou do elemento que é vítima, eventualmente, desta doença, de doentes renais, de maneira que é um projeto também que já vem de longe, mas não chega a ser implementado. Claro, os investimentos, os custos são altos e elevadíssimos, de maneira que este apelo que faz o Presidente como o que representa o Estado nas relações internacionais, abre este caminho e o Governo aparentemente vai aparecer com a sua execução, efetiva como o órgão por excelência da execução administrativa do Estado, para que isto seja implementado, porque realmente a questão de um centro de hemodiálise é realmente muito relevante no nosso setor de saúde. Isso chega a desmembrar a própria família. Até porque o Governo assinou recentemente um protocolo também com as autoridades portuguesas, falo concretamente do projeto Saúde para Todos, creio, no sentido com o Instituto Valflor, para o efeito. Sim, eu fiz referência que é um projeto que já vem de longe. As autoridades têm estado bastante preocupadas com essa situação, de maneira que este apelo que faz o chefe de Estado, nós devemos fazer uma harmonia, os contactos, e se der até para fazer uma partilha, convidar os nossos parceiros a juntá-los todos, de forma a conseguirmos implementar este projeto. Outro assunto da semana, Ricardo Neto, tem a ver com os primeiros 6 meses do mandato do Presidente da República, que acontece justamente esta semana de visita a Portugal. Digamos que o Presidente está no período de interiorização, digamos assim, adaptação, contactos, até começou com uma espécie de semi-presidência aberta, com visita aos institutos chaves, como a EMAI, o Centro, o Fundo do Medicamento, Hospital Central.
está numa espécie de contacto. E também consulta e tem estado em audiência, recebendo algumas entidades, algumas organizações, defendendo claramente o exercício efetivo da sua magistratura de influência junto aos outros órgãos da soberania, nomeadamente e sobretudo o governo, porque há realmente esse princípio da separação do poder, mas há também o princípio de correlação e que deve haver harmonia entre os órgãos da soberania, sendo o presidente visto como o órgão moderador, o árbitro, e que é ele que assegura o regular funcionamento das instituições, quererá com isso, na base dessas prerrogativas constitucionais, acompanhar as ações dos outros órgãos para que efetivamente se atinja este desenvolvimento sustentável que se almeja, e também o bem-estar social e econômico da população. Ricardo Neto, jornalista, diretor da agência de notícias STP Press, com análise dos principais acontecimentos da semana. Ricardo, boa noite e obrigado pela sua participação no Jornal das Sextas. Obrigado. Boa noite. Violência doméstica, ofensas corporais e abuso sexual de menor são os crimes que mais se destacam no balanço policial desta semana. A Polícia Nacional registrou um total de 141 ocorrências. Houve, no geral, um aumento de cerca de 13 ocorrências comparativamente com a semana anterior. Em termos de crimes que mais aconteceram esta semana, a Polícia Nacional registrou para crimes de violência doméstica um total de 21 ocorrências. Houve uma redução comparativamente com a semana anterior de 5 ocorrências. Em termos de crimes de ofensas corporais foram 16 ocorrências, com aumento de 2 ocorrências. Ainda foram registrados esta semana 3 situações de crime de abuso sexual de menores. É o final, o Jornal das Sextas regressa como habitual de hoje a 8 dias, ou seja, na próxima sexta-feira. Obrigado pela sua preferência, foi um grande prazer estar na sua companhia. Boa noite.